Em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, hoje fui pedido para falar um pouquinho sobre obter o conhecimento, educação, e obviamente vou basear todas as minhas palavras dos ditos do Santo Profeta e dos ensinamentos do Sagrado Alcorão e do Islamismo, porque obviamente é importante quando nós falamos um um ensinamento do islamismo, devemos basear do Sagrado Alcorão e dos ditos do Santo Profeta para que nós possamos saber se realmente esse dito ou esse ensinamento é autêntico ou não. O versículo que eu acabei de recitar é do capítulo Taha 115, em que Deus Todo-Poderoso ensinou uma oração muito poderosa, muito simples, muito breve, mas ao mesmo tempo muito poderosa, em que Deus diz, "Waqul Rabbi zidni ilma", que deve dizer, oh meu Deus, me aumenta em conhecimento. É muito importante que no islamismo entender é importante entender que no islamismo foi incentivado um crente de obter o conhecimento, de obter a educação. E justamente para isso fala esse versículo do Sagrado Alcorão também, em que Deus Todo-Poderoso diz que a pessoa deve obter conhecimento e para isso deve me pedir, de fazer o seu esforço, mas ao mesmo tempo o importante é que reconhecer que sem a ajuda de Deus, sem qualquer ajuda que vem de Deus, eu não posso completar o meu objetivo. Conforme, conforme o tópico, nós temos mais um dito de Santo Profeta, um dito de Santo Profeta em que esse assunto é mais explicado de melhor forma, em que Santo Profeta diz "Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi", que um muçulmano, uma pessoa deve obter o conhecimento, deve obter a educação desde o início, desde a sua infância, até o último sopro, até o seu túmulo, até você morrer, né? Isso também demonstra quão é importante nós obtermos a educação e o conhecimento. E como eu falei, é óbvio, nós devemos fazer a nossa parte, que é muito importante, mas ao mesmo tempo não devemos esquecer que toda ajuda ao todo sucesso, progresso, vem de Deus Todo-Poderoso. Não devemos esquecer essa parte, que sempre que precisamos alcançar o nosso objetivo, devemos colocar a nossa confiança em Deus Todo-Poderoso. Devemos pedir para Deus Todo-Poderoso. Mas com esse dito, foi bem explicado que o santo profeta também incentivou muito os muçulmanos de obter o conhecimento, de obter a educação. Afinal, todas as nós devemos equipar com o conhecimento, porque através do conhecimento e a educação nós podemos defender a nossa fé, a nossa religião e como seres humanos nós podemos ser mais útil na sociedade através desse conhecimento, através da educação. Depois tem o outro dito de Santo Profeta também, em que Santo Profeta diz Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. E tem um dito em que fala muslimatun também. Quer dizer que é obrigatório para um muçulmano e para uma muçulmana de obter o conhecimento. O Santo Profeta não deixou uma escolha, não deu uma escolha para os muçulmanos. Diz que não, é obrigatório. Tem um outro dito em que o Santo Profeta diz que uma pessoa que educar que tem as suas filhas e educa bem as suas filhas, ele garante o seu lugar no paraíso. Ele é perdoado, ele vai ser perdoado e vai ter um lugar no paraíso. Isso tudo para incentivar um muçulmano, não só as pessoas, mas os seus pais também, que eles incentivem, eles educam, criam de uma forma mais educada os seus filhos, as suas crianças, para que eles possam ser mais
para que eles possam ser mais a sociedade possa aproveitar com essas pessoas e que eles também possam, de qualquer forma, beneficiar não só eles mesmos, mas a sociedade também. Então, quando nós vemos, hoje em dia, nós vemos, tem muitos países que têm maioria muçulmana, em que até tem alguns países onde a mulher, por exemplo, especialmente a mulher muçulmana, não é permitida ir na escola, ou no colégio, ou na universidade. E muitas das vezes as pessoas no Ocidente pensam que isso é ensinamento do Islã e que o Islã não permite que a mulher vá para a escola ou vai fazer, vai aprender ou vai na universidade ou na faculdade, na escola, obter o conhecimento ou a educação. Mas, na verdade, a realidade é completamente contrário. O santo profeta, 14 séculos atrás, incentivou, deu esse direito fundamental para tanto para as mulheres quanto para os homens, que todo mundo deve se educar, deve obter conhecimento, porque sem conhecimento realmente não tem a vida. Nós não podemos educar, nós não podemos viver, nós não podemos ter conhecimento de Deus. Nós não podemos. Isso ajuda não só nos assuntos mundanos, mas também nos assuntos religiosos. A educação e conhecimento é muito importante. Não é à toa que o santo profeta incentivou tanto para homem quanto para as mulheres que eles devem obter esse conhecimento. É muito triste essa realidade quando às vezes até a mídia mostra que esses países, os muçulmanos não fazem e transmite uma mensagem como o Islã fosse proibindo, impedindo a mulher de participar, de entrar na escola, nas faculdades, nas universidades. Isso acontece quando as pessoas misturam a cultura com a religião. Isso pode ser a cultura de uma região, de um país, ou pode ser uma lei de um país, mas isso não representa o islamismo. Isso não representa os ensinamentos do Sagrado Alcorão. E quando nós falamos do Islã, nós temos que basear no Sagrado Alcorão e nos ditos do Santo Profeta. Por isso eu comecei com os ditos do Santo Profeta e com os próprios versículos do Sagrado Alcorão, que quão importante é obter o conhecimento. Então a pessoa que está impedindo as mulheres ou os homens ou as crianças de irem na escola, participarem na escola, nas universidades, e eles não estão seguindo os ensinamentos de Alcorão, Sagrado Alcorão, ou os ensinamentos islâmicos. Tem um outro dito do Santo Profeta também, em que o Santo Profeta diz que o melhor sacrifício, o melhor sadaqah. Sadaqah é o sacrifício, sadaqah é aquilo que você, contribuição financeira, é aquilo que um muçulmano obtém o conhecimento e depois espalha esse conhecimento para os seus irmãos muçulmanos. Nós também vemos um exemplo muito brilhante na história do islamismo, quando os descrentes atacaram os muçulmanos quando aconteceu a primeira batalha de Badr. E afinal eles tiveram que os muçulmanos defenderam e pegaram alguns capturados também, os descrentes, e os outros fugiram porque tiveram a derrota, né? Essas pessoas que estavam capturados pelos muçulmanos na batalha, o santo profeta fez um anúncio muito grande, falou para essas pessoas que se algum de vocês tiver conhecimento e ele ensinar 10 crianças muçulmanas ler e escrever, ele vai ser libertado. Veja só a importância de obter o conhecimento. Que santo profeta está libertando os seus inimigos que vieram atacar os muçulmanos para matar. Santo profeta disse que se eles ensinarem as nossas crianças, derem educação para nossas crianças, eles vão ser libertos, vão ser liberados.
Então, isso mostra a importância de que o santo profeta, desde o início, falou para os muçulmanos, como mesmo aqui o dito do santo profeta foi explicado, que o santo profeta diz desde a sua infância, desde o início até o fim, até o último sopro, devo obter conhecimento, porque o conhecimento, a educação é tudo. Hoje em dia tem tanta ignorância, e através dessa ignorância nós sabemos como muçulmanos, as pessoas não têm conhecimento do Islã. Nós falamos aqui com várias pessoas no Ocidente aqui, e as pessoas não têm mínimo conhecimento sobre islamismo, sobre outras coisas. E nesse momento é o nosso dever, como membros da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que nós, em primeiro lugar, nós educarmos nós mesmos e depois nós espalharmos esse ensinamento, essa educação, esse conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas também acabam com a sua ignorância, né? Porque essa ignorância realmente prejudica o amor, prejudica a paz que poderíamos ter nesse mundo, que infelizmente está cada vez menos. Tem um dito de santo profeta que às vezes pessoas podem pensar que a educação ou o conhecimento pode servir só para as coisas mundanas, mas as coisas não têm nada a ver com a religião ou que isso não tem uma ligação. Acontece que uma vez santo profeta saiu da sua casa e foi para a mesquita e viu que tinha dois grupos lá das pessoas. Um grupo estava fazendo a recitação do Sagrado Alcorão e estava fazendo orações, súplicas. E outro grupo estava estudando, estava ensinando, estava aprendendo. E o que acontece? Que Santo Profeta diz, foi para aquele grupo de quem estava fazendo recitação do Sagrado Alcorão e quem estava fazendo súplicas e disse que vocês estão fazendo um trabalho muito nobre, estão fazendo uma ação muito boa, estão fazendo recitação do Sagrado Alcorão e pedindo oração para Deus Todo-Poderoso. Obviamente é por Deus, aceita as súplicas ou não. E depois tem outro grupo que está aprendendo e ensinando. E ele disse, Santo Profeta disse que Deus me enviou como professor, como muallim. Então, ele foi lá e juntou com as pessoas que estavam aprendendo, que estavam ensinando, aprendendo a educação e ensinando, e juntou com eles, sentou com eles. Isso mostra que nós não devemos pensar que o ensinamento ou educação é coisa mundana, é coisa que não tem nada a ver com a religião. São as duas coisas que continuam paralelamente. E nós devemos incentivar os nossos membros, os nossos irmãos, de aprender o conhecimento, a educação, né? É importante que nós sabermos que a educação não deve servir para que nós possamos humilhar outras pessoas que não têm educação, ou para competir com outras pessoas que têm educação, ou para ter a arrogância por causa de sua ignorância. Não, não devemos nem ter essa intenção de ter a popularidade ou ser mais popular entre as pessoas por causa do seu conhecimento. Não. A conhecimento, Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, que a pessoa que faz, que obtém conhecimento, se ele não aumentou em retidão, se ele não aumentou em temer do Deus Todo-Poderoso, então esse conhecimento e essa educação não serviu nada para ele. Isso quer dizer o quê? Que educação e conhecimento deve aumentar em humildade, deve aumentar em retidão, deve aumentar em fazer coisas boas e não ter mais arrogância, competir outras pessoas. Por isso, é importante que nós, ao mesmo tempo que estamos aprendendo, devemos saber, devemos ter devemos sempre julgar, julgar para que, se esse conhecimento que nós estamos tendo está valendo para nós
de forma correta ou não, ou se realmente estou só obtendo conhecimento e não estou tendo nenhum futuro. Que Deus nos dê a força de ter esse conhecimento para que é muito importante nós espalharmos esse fruto para os outros, porque é a única coisa que quanto mais nós espalharemos, aumentaremos nós mesmos. Quanto mais nós vamos espalhar na educação, espalhar a educação ou conhecimento que nós temos, nós vamos aumentar o nosso conhecimento com a experiência dos outros, educando, ensinando outras pessoas. Por isso é importante que nós abrimos as nossas portas, nossos braços para que o conhecimento que nós temos, nós possamos fazer chegar para outras pessoas também. Porque tendo só conhecimento e fechar o nosso mente, não vai valer para nada. Sim, vai valer quando nós vamos transmitir essa mensagem, esse conhecimento para outras pessoas também. Que Deus nos dê a força de fazer assim. Amém. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.